bem, eu faço minhas continhas, eu sei quanto eu posso. Ó, 129,90, a gente vai fazer. Débito. É aproximação? De quê? O hospitalar? E agora não tem, não. Agora não. Ainda está em curso, ainda está em curso ainda. Olha, quando eu estava na igreja, aí eu fiz dessa hoje. Aí eu pensei, mesmo, eu estava 2 meses na escolinha de 900. Aí eu fiz essa viagem. Aí, quando eu voltei, eu tive que voltar para a aula de escola. Então, eu escrevi esse vontade, a noite. Oi. Oi, Edson, tô sim. Tudo bem? Ih, que legal. Aqui mesmo eu te dou, tá? Não sai uma pesca. Entendeu? Pode, eu não estou aqui na segunda, não. Mas aí o dia eu estou aqui, ele tinha festa. Ó, feliz por você. Obrigada. Não, aí eu fiz separar todos os presbíteros, todos os diáconos, e depois eles foram. Falando, olha, tem que estar, tem que estar. Até que eu consegui ter, ele falou assim, que insistente, recebeu. Aí agora eu queria fazer um programa nisso lá. Aí eu estou aqui já. Ai, meu Deus, achou que mas só não faz essa história. Nossa,
Dentro desses três, diferentes maneiras. É que não estava saindo o som lá. Deixa eu tocar aí você. Tem problema. Tem que botar ali na tela cheia, hein? Isso. Muito bem. Então, a nossa igreja procura atuar nesses três segmentos. Certo? Esse primeiro segmento, que é Jerusalém, nós consideramos o nosso entorno. É aqui, Caraí, Niterói, é onde vivemos. Tá? Judéia e Samaria já começa a ficar mais distante, e até os confins da terra. Nessa atuação na nossa Jerusalém, nós fazemos com os próprios membros da igreja, e é a chamada Missão Amor, que nós vamos falar mais adiante, vamos detalhar um pouco mais. Também atuamos por meio da capelã hospitalar que nós temos, que nós apoiamos, que é a capelã hospitalar do presbitério de Niterói. O presbitério de Niterói reúne as igrejas presbiterianas que são localizadas em Niterói. Então, esse presbitério tem uma atuação de capelania hospitalar, em que a Isabel Lobato, a missionária Isabel, é a coordenadora. E por meio de apoio a missionários, a instituições missionárias, nós chegamos na Judéia e Samaria, por exemplo. Nós temos uma família que está atuando Campo Alegre do Fidalgo, bem lá no interior do Piauí. É um rapaz que trabalhava conosco nas ações de rua, casou, ele e a esposa fizeram um seminário, tá certo? Fizeram um curso de missões e estão lá trabalhando com uma igreja batista, que é a única igreja evangélica lá no sertão do Piauí. Nós aqui talvez não temos muita noção às vezes, mas o Nordeste ele é muito pouco evangelizado por igrejas evangélicas. Tem muita atuação da Igreja Católica, mas a igreja evangélica é muito pequena. É o estado com menor percentual de evangélicos e de igrejas evangélicas do Brasil. Então, é um campo missionário. O sertanejo é um povo não alcançado também. Então, esse casal com Heleninha e o Saulo estão lá no meio do sertão fazendo trabalho com jovens, e por meio desse trabalho com jovens, se veste palhaço para ensinar, para orientar as meninas quanto à gravidez precoce, cuidar com o trânsito, se afastar das drogas, tudo por meio de ações de teatro que eles fazem com dois personagens, tá certo? Então, o Nordeste os dois, isso. E lá também, na nossa Judéia e Samaria, nós apoiamos viagens missionárias. Olha ela aqui, esteve recentemente lá na Amazônia, o ano passado esteve em Boca do Acre, já esteve em outros lugares, vai agora para Alagoas. Então, isso aí é a Judéia e Samaria que nós procuramos alcançar, apoiando missionários que estão atuando nessa região, ou permanentemente, como é o caso do Arthur e da Jane, ou por meio de viagens missionárias, como é o caso da Isabel Lobato. E até com os confins da terra, nós também apoiamos missionários. Nós temos um projeto Planters, que é um projeto para plantação de igrejas na Amazônia, principalmente naquela região da tríplice fronteira de Brasil, Colômbia e Peru. Atua também em alguns países da África e alguns países da Ásia. O líder desse projeto aqui no Brasil é o missionário Ronaldo Lidós, que está fazendo tratamento, recuperando de um câncer que ele teve, né? Então, ele e a Isaura são os coordenadores desse projeto, ajudados pelo Márcio Schmidl e a Isaura, que é a esposa dele. Nesse período, o Ronaldo Lidós, então, está em tratamento, o Márcio Schmidl está atuando mais fortemente. Então, esse projeto, ele forma líderes locais na Amazônia, na África, na Ásia, para eles prosseguirem com a plantação da igreja naquela região. E também viagens missionárias para a África, como Isabel também já esteve no ano passado, e outros missionários que atuam, então sendo os instrumentos da nossa igreja para chegarem até esses 3 níveis, tá certo? Muito bem.
O que nós achamos interessante, que tem a ver aqui com o curso que estão fazendo, seriam essas ações da Missão Amor, tá? Que nós realizamos em 3 segmentos, com população de rua, com idosos e começando agora também nas escolas do Campo São Bento, que são as escolas mais próximas ali para nós aprendermos bem como é que fazemos isso. Muito bem. Mas nós vamos ver que tem algumas particularidades aqui da maneira de agir e cuidados que temos que ter, que são fundamentos que se aplicam em diferentes atividades. Quando nós fizemos o curso com a Isabel de capelania hospitalar, algumas preocupações, com alguns ajustes, vale também com a população de rua. Estamos até conversando isso. Poxa, temos que criar um relacionamento. A pessoa não vai se abrir para você na primeira vez que lhe encontra. É preciso um tempo maior de conversa e tudo para haver a confiança e ela dizer, não, eu estou na rua porque eu uso droga, eu estou na rua por isso. Ela não vai falar isso para qualquer um. Tá? Então, precisa de tempo. Também, na capelania hospitalar, é o trabalho continuado, é a ação continuada que vai proporcionar essa interação, esse relacionamento. A mesma coisa lá com os idosos. A gente vai chegar lá para visitar um lar de idosos. Poxa, aquela senhora ali, aquele senhor não vai contar a vida dela na primeira vez para você. Vai ser preciso uma sequência de... Então, esse relacionamento, estabelecer e manter esse relacionamento é importante e vale em qualquer uma dessas ações. Né? E outras coisas também, a gente procurar ouvir mais do que falar, isso vale em qualquer situação. Então, tem algumas particularidades que se aplicam em outros campos missionários, em outras atuações. Muito bem, vamos ver, então, cada um desses aspectos. Aqui, só para mostrar que nós estivemos atuando com as pessoas da rua, mesmo durante o período da pandemia. Nós só mudamos o horário e algumas maneiras de fazer abordagem, nós mudamos também. Mas outra coisa que eu procuro mostrar nessa imagem é que estamos ali com um colete, né? Como quando vamos na casa de idosos, todos estão com essa camisa. É uma forma de identificação. Até depois as pessoas, não é aquele grupo do colete amarelo. Então eles já sabem quem são, é aquele grupo do colete amarelo que vem às quintas-feiras. A gente vai sempre quinta-feira. Então isso facilita a identificação de quem somos nós. É o pessoal daquela igreja de pedra. Tem gente que, às vezes, por indicação dos outros, vai bater lá. Ontem mesmo nós estávamos nos preparando para sair, chegou um rapaz lá procurando ajuda para sair da rua, porque ele foi indicado por outro da rua, que era a nossa igreja. Então passa a ter uma referência, né? O pessoal do colete, o camisa verde e assim por diante. Nós vamos falar isso, já vou abordar isso aí em seguida, justamente a esse slide aqui. Né? Então, qual é a finalidade da missão Amor Ruas, que nós chamamos? É alcançar essa população de rua, tá certo? Realizar uma ação social com eles, mas também tendo a evangelização junto com isso. É claro que quando fazemos a abordagem nas ruas, a gente vai ali com a tarefa de levar a oportunidade para sair das ruas. A gente não vai ali para alimentar as pessoas, levar comida. Isso aí é o grupo que leva comida para o pessoal que está na rua. Nós não levamos comida. Nós usamos sim um lanche, mas é um instrumento de aproximação. Com licença, tem um lanche aqui, aceita um lanche? Tá, aí começa a conversar a partir daquele lanche ali. Muito bem. Em última análise, a finalidade é evangelização, mas não é o que nós fazemos ali. Ali, aquela abordagem é para saber qual é o problema que aquela pessoa tem. A maioria dos que estão nas ruas tem dependência química, e aí entra, então, a parceria que nós temos com a igreja, Ministério Levantar e Apolo, que fica ali em Apolo 3, perto de Manilha. Lá, então, ele tem uma casa de recuperação. Então, a primeira fase nós fazemos é abordagem, identificamos, quer se tratar, quer sair das ruas, quer fazer um tratamento, nós vamos levar você para uma casa de recuperação. A casa de recuperação é a Missão Kairos, conduzida por aquela outra igreja, que nós ajudamos, fornecendo alimentos, mobília para a casa de recuperação e assim por diante. Lá, sim, durante o tratamento, que são 9 meses, é que será feito o trabalho de evangelização. Alguns já foram evangelizados, se afastaram. Já encontramos nas ruas diácono, presbítero,
que já tinha sido diácono, já tinha sido presbítero. Então, ele precisa voltar. E outros nunca tiveram contato com a palavra. Esse trabalho é feito durante o tratamento, é feito também a evangelização. Então, muitas vezes, o que caracteriza o término do tratamento, para alguns, é o próprio batismo também. Ele termina o tratamento e aceita Jesus e é batizado. Tá certo? Então, isso é feito nessa outra igreja lá, em La Petite-Manie. Muito bem. Como eu disse, nós executamos isso levando a oportunidade para sair das ruas. O lanche é apenas um instrumento para estabelecer contato e procuramos dar saídas. Toda quinta-feira sai uma equipe para criar confiança. Essas pessoas que estão nas ruas, eles passam por alguns sofrimentos causados por outras pessoas. Já tivemos notícia de gente distribuir, boa noite, comida contaminada. Tem gente que, poxa, contrata pessoas para bater, para sair daquela região. Nós passamos num lugar que eles não estão mais se reunindo lá, mas antes de se reunir, já chegamos lá e o comerciante daquela área veio reclamar: pô, vocês ficam aqui trazendo comida para esse pessoal, por isso que eles não saem daqui. Eu expliquei para eles: olha, exatamente o contrário, nós estamos aqui trazendo uma oportunidade para ele sair da rua e não ficar mais atrapalhando o seu comércio. Se não tiver essa ajuda, aí sim ele vai continuar aqui, mas não estamos reforçando o propósito deles de ficarem aqui, né? E vamos, então, prover um apoio para sair das ruas. A maioria, como eu falei, precisa de um tratamento para se livrar das drogas. Mas já encontramos vários que estão desgarrados aqui. É gente que vem para cá à procura de trabalho e não consegue, e não tem mais dinheiro para voltar para casa. Já mandamos um rapaz de volta para Tramandaí. Tramandaí é uma cidade do litoral do Rio Grande do Sul. Já mandamos para Paraíba, para Minas Gerais, governador Valadares. Esse governador Valadares passou um caminhoneiro por lá, ofereceu para ele: pô, trabalha como ajudante aqui do caminhão, não sei o quê, vai comigo. Ele veio, chegou aqui no Niterói, estavam almoçando lá no restaurante. Espera que eu olhei no banheiro e já volto. Ele pegou o caminhão e foi embora e largou o rapaz ali. Pelo menos foi a história que ele contou. Mas, aparentemente, foi isso que aconteceu. Então, nós, o que fazemos? Compramos a passagem, colocamos ele no ônibus para ele voltar. Nunca damos dinheiro para ninguém. A gente ajuda a sair. É o quê? Precisa voltar para casa? Boa noite, tudo bem? Então, a gente vê qual é o horário que tem o ônibus, leva ele na rodoviária, bota ele no ônibus, compra o lanche, alimenta ele, paga lá para ele tomar um banho na rodoviária, dá uma roupa limpa, alguma coisa, ou seja, ajuda ele a voltar para casa. Às vezes até é preciso fazer contato com a família para convencer a família a receber de volta. Às vezes ele saiu numa situação traumática também lá e já aconteceu de ter dificuldade da família aceitar, mas a gente procura resolver isso aí também. Essas são as principais razões, né? Dependência química e estar longe de casa. Outras situações que surgem, a gente procura ver como fazer. Mas sempre a ideia é não reforçar aquela situação que eles estão. Como é que a gente reforça? Ajudando demais. É cruel falar isso, mas é a realidade. Tem um livro do pastor Iago Martins, um pastor batista lá do Nordeste. Ele passou 1 ano e meio convivendo com as pessoas nas ruas. Cada 3, 4 dias ele voltava para casa, tomava um banho, conversava com a esposa, não sei o quê, voltava para lá, dormia na rua, conviveu 1 ano e meio com eles. E escreveu um livro, A Máfia dos Mendigos. Tem outro lá no Rio de Janeiro que também escreveu um livro, Existe Vida Além da Marquise. Também passou por essas situações todas de comunidade, tudo, rua, abrigo, não sei mais o que. Então ele conta a história dele. E um dos aspectos importantes que os dois comentam é isso: quanto mais ajuda eles recebem, mais eles ficam, menos motivação tem para sair daquela situação. Tá certo? Como é que podemos ajudá-los? Ajudando uma instituição que faz esse trabalho de auxiliá-los a sair das ruas, levar oportunidade para que saiam das ruas. Esse é o melhor caminho. Tem tanto instituições governamentais como não governamentais, que é o nosso caso, né?
Ele até comenta no livro dele o seguinte: poxa, muitas vezes é preciso mudar a maneira da pessoa ver o mundo. Um dia, conversando com um rapaz ali na Amaral Peixoto, tinha acabado de passar a van da prefeitura que recolhe as pessoas para levar para o abrigo. Poxa, por que você não foi para o abrigo? Porque não vou poder fumar, tem hora para dormir, tem hora para acordar, eu tenho que tomar banho, eu não sei o quê. Muita regra, eu prefiro ficar aqui. O outro é o seguinte: poxa vida, tá bem, eu vou sair daqui, mas eu só vou conseguir um trabalho pesado, em obra, para ganhar salário mínimo. Então, vou trabalhar 8 a 10 horas por dia para ganhar um salário mínimo. Mal vai dar para pagar um quarto em algum lugar e comer. E vou trabalhar para caramba. Aqui eu tenho isso tudo sem trabalhar. Tenho comida, eu escolho o cardápio, né? Maior pessoa, eles chamam caravana, que passa igreja evangélica, igreja católica, grupo espírita, são vários grupos que passam por ali distribuindo comida. E um deles falou: eu escolho, sexta-feira, então, eu escolho o cardápio, o que eu vou comer. Se vai ser sopa, se vai ser cachorro-quente, entendeu? Então, isso só está reforçando. Precisa é convencê-lo que ali não é o lugar para ele ficar. Então, às vezes, precisa fazer esse trabalho de convencimento para que ele veja o mundo de forma diferente para poder sair dali. Certo? Muito bem. Fazemos isso, então, por meio de ações semanais, normalmente quinta-feira. Eu digo normalmente que às vezes acontece de ter um feriadão. Então, já vimos que quinta-feira, sendo sexta-feira um feriado, vai ser difícil a ação, porque não vão estar. E, às vezes, pessoas da própria equipe gostariam de viajar, então a gente antecipa para quarta-feira, mas o normal é quinta-feira, até para que essa regularidade, essa rotina, acostume eles a nos identificar. Né? Temos o nosso próprio percurso, como falei, a nossa Jerusalém, então é basicamente Caraí, Santa Rosa e imediações. Qual é o procedimento que nós fazemos? Fazemos a abordagem, procuramos escutar para entender qual é a dificuldade e, em função da dificuldade, encaminhar para a solução. E orar. Oração é fundamental. Nós oramos antes de sair, a equipe lá na igreja se reúne, vai orar. Com eles, oferece sempre a oração. Já aconteceu de gente dizendo: não quero oração. Uma senhora que ficava ali na Rua da Conceição, um carrinho de mercado, com a vida dela, a casa dela era aquele carrinho ali. Aí passamos uma vez, duas, podemos orar para a senhora? Orar para quê? Essa foi a resposta dela. Poxa, orar, pedir a Deus para a senhora. Poxa, eu estou aqui, por que ele deixou eu ficar aqui? Então, é um questionamento que a gente... Peraí, como é que eu vou conversar com essa senhora aí? Uma senhora de 60 e poucos anos. Tá? Mas temos que ter a oração sempre junto com essas pessoas e por nós também. Muito bem. Abordagem. Então, tem esses cuidados que a gente precisa ter na abordagem, com gentileza, aquele primeiro contato é sempre muito importante. Ele se sentir respeitado abre o caminho para a conversa, porque normalmente ele não é respeitado. As pessoas estão nas ruas, normalmente são maltratadas. Aí você chega com senso, podemos conversar um pouco, eles não são tratados assim normalmente. Opa, essa pessoa está falando direito comigo. Isso já muda a expectativa deles. Normalmente, as nossas equipes têm homem e mulher. Se for só homem, pô, esses 4 caras estão chegando daqui, estão querendo fazer... Não, tem 2 moças ali também. Já é uma maneira de amenizar a situação. Então, esses cuidados facilitam para que a pessoa fique, assim, com a guarda baixa, não fique naquele alerta de achar que vai ser atacado, digamos assim. E dizer, já desde essa primeira abordagem, com a intenção: olha, nós estamos aqui para trazer uma oportunidade para você sair da rua. Você é dependente químico, aí começa a entabular a conversação ali com eles. Muitas vezes, a gente tem dificuldade de manter a conversa, porque eles estão retraídos. Eles não falam para qualquer um, mas depois, com o tempo, vai evoluindo. Cara, ô Gerson, para de falar que eu tenho que ver. A gente passa a conhecer os nomes, tudo, e o Gerson sabendo que fala para caramba. Provocou, ele não para mais de falar. Aí tem que ir com jeito também, tá bem, agora nós temos mais gente para fazer contato e tudo mais. Não entrou por lá.
Vamos lá. Ó. Tá. Então, isso aí é, assim, é o tempo que vai mostrando como agir nessa situação. O importante é que essa conversa realmente tenha qualidade. Às vezes a gente chega lá e percebe que o Gerson acabou de fumar alguma coisa lá. Não está um momento bom para conversar com ele. Gerson, está aqui teu lanche. Outro dia a gente conversa com mais calma. Às vezes, até dependendo do grupo, e estão muito alterados. Estão ali com foguinho ali, com não sei o que, a gente passa direto e nem vale a pena parar ali. É possível até gerar uma confusão ali por causa disso. Então, a gente vai para outro grupo e assim por diante, passa outro dia para conversar com eles. Tá? Que mais? E aí fazemos, em função da dificuldade que eles têm, é um encaminhamento que nós vamos fazer, já comentei isso. Situação da família, às vezes é preciso fazer uma intervenção. E sempre fazemos a oração. Pedindo, vamos fazer uma oração, normalmente eles aceitam. Só teve, como eu falei, uma senhora que uma vez não quis. Mas eles aceitam. E aí é um outro aspecto também que muita coisa a gente aprende com eles mesmos que nos contam. Uma das vezes no comentário, olha, seu Zé Henrique, nós aqui agimos e falamos de acordo com o que a gente percebe que é o grupo. Se é o grupo evangélico, a gente fala de uma maneira. Se é um grupo católico, a gente sabe o que essas pessoas gostam de ouvir. Então a gente fala assim para agradar, coisa e tal, seja para eles. Né? Então, mesmo assim, nessa hora da oração, eles vão ficar ali contritos e tudo mais, a gente vai orar. Não, por favor, sim. Isso. Em relação saber ouvir a pessoa, saber ouvir, saber falar no momento certo. Isso. Eu penso se estiver errado, para expor o problema pessoal. Uma situação de situação de a gente está ali para de harmonia. Isso. Mas sobre o nosso chamado Felipe, que trabalha em missões, da igreja da Ilha da Conceição, e eles roubou ele voltou para cá e pastor, você aí começou a fazer só quem é aquela pessoa e ele juntamente com o presbítero que é o coordenador, ele pega mesmo a pessoa e leva ele só evangeliza como se fosse evangelizando os nossos. Esse senhor estava lá no grupo de falar, não chamava a chuva do dele. Ele levou para a igreja, ele mandou uma roda de verdade, colocou para ele, ele é barbeiro, colocou o cabelo dele, fez a barba dele, ficou uma pessoa. Eu, o senhor, nós estamos transformando. Aí, eu vou para casa, eu vou sabendo que vai ser fechar a igreja. Está lá, não tinha aí ele pegou para lá, para uma caída lá, para baixo na hora do ele. Aí meu filho falou que ele vai na segunda-feira, vou lá, porque eu vou fazer algo para você. Ver, de repente, uma Bíblia para ele, casa de recuperação, tal. E no das doses. Uma das fixações do campo, conversa do Boa Vista, pessoas que já fazem parte de instituições, então já estão convênio com algumas frases de recuperação. Isso. Estava registrado lá, Saboraí, no centro lá também, que bom que recuperação, pessoas idosas, e ele lá não tem que ficar lá. Lá tem que trabalhar, como o senhor falou, tem honra, plantar, para ajudar, entendeu? Até a questão de profissões. Sendo que ele não quis, descobriu que ele era aposentado camarim, entendeu? Aí tinha o saláriozinho dele, tinha família, mas não se dava bem com a família. Aí meu filho
Você vai trabalhar na bola dele, trabalhar e tal. Complicado. Mas muito bem, então essa oração é importante para fortalecer a equipe, fortalecer as pessoas que estão ali e abrir o caminho para a equipe que está na rua, porque muitas vezes tem trevas por ali, então precisamos ter o apoio, né, e a ajuda. O importante é, nessa hora dessa abordagem e a oração, é com essa finalidade. Não é fazer a abordagem e a conversa, você é um pecador, você está aqui na rua, você pecou. Não é para, entre aspas, agredir a pessoa. É para, ao contrário, é passar amor para aquela pessoa. Poxa, você está aqui, nós temos como ajudar você a sair daqui. Não é reforçar aquela situação que ele está ali e criticá-lo por estar ali e assim por diante, né? Vestuário, é importante o vestuário apropriado, particularmente as moças, as senhoras. Não é um local para mostrar moda, né? É um local para fazer uma ação, então tem que estar com despojado, assim por diante, não estar cheio de joias, assim por diante, não estar com vestido curto e assim por diante. Muito bem. Nós já falamos, aproximação, comportamento respeitoso, o tempo de atendimento. Como eu falei, o gesto tem dia que fala 10 segundos e não quer mais conversa. Tem dia que se deixar, a gente fica 1 hora conversando com ele. Nós temos outras pessoas para percorrer. Então, tem que saber dosar quanto tempo vai ficar conversando com cada um. Tem que perceber, poxa, hoje é o dia que ele está se abrindo, ele vai contar a história dele, vamos ficar mais um tempo conversando com ele. Mas quando ele começa com conversas assim para desviar, ok, está bem, vamos em frente, vamos orar e vamos partir para o próximo, assim por diante. Cada um vai ter o tempo apropriado de acordo com a situação. Tá? Enquanto um estiver conversando, os outros vão ficar acompanhando a conversa, não vão ficar tendo conversas paralelas, ficar brincando. A equipe tem que estar focada naquele que está ali conversando. E saber que alguns assuntos sempre serão delicados. A gente não vai ficar fazendo interrogatório sobre família. A gente fala, família está bem, a família é daqui, é de onde, não sei o quê, e deixa ele começar a falar. No primeiro dia, talvez ele não fale, mas na segunda semana, terceira, quarta, ele vai começar a falar, vai sentir confiança e assim por diante, então ele vai começar a falar realmente qual é o problema que ele tem, porque muitas vezes pode ser uma ferida. O problema dele estar ali na rua pode ser a própria família. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa abordagem. Como eu comentei, esse tipo de coisas, de preocupações que a gente tem com as pessoas das ruas, vale também na casa de idosos, vale também na conversa com quem está no hospital. Tá? São cuidados, a gente está ali para levar a oportunidade, para ajudar, levar a palavra, mas essas preocupações, esses cuidados são as mesmas nessas diferentes situações. Nunca tivemos problema de violência física, de sermos atacados. É claro, como eu disse, quando a gente percebe que o grupo está alterado, eles já nos conhecem, mas mesmo assim a gente não... Passa e outro dia volta, na semana que vem a gente volta lá e assim por diante. Né? Uma outra coisa também, dentro dessa questão de violência física, é o cuidado quando eles estão dormindo. Né? Pô, chega ali, está dormindo ali, a gente vai deixar o lanche, se aproxima com cuidado e faz barulho. Porque ele pode, já aconteceu, dele estar dormindo com uma faca na mão. Ele não sabe quem vai chegar ali. Né? Então, se você chegar com todo cuidado, vai botar a mão ali para... Ele pode se assustar com aquilo e já vem com a faca na sua direção. Então, tem que chegar ostensivamente fazendo barulho. Boa noite, está tudo bem aí, tem um lanche aqui. Se por acaso ele acordar, ele vai ver que é alguém que está levando um apoio, não é alguém que está ali para atacá-lo. Né? Mas violência física realmente nunca tivemos. Talvez até por esses cuidados que a gente tem, de ter mulher, tem homem, o agasalho identificando quem é, o dia, o horário, eles já sabem quem são. Tá? E a equipe, quando se desloca, também tem sempre cuidado, vamos estar deslocando à noite, tem lugares que são mais ermos, né? Pode ter uma preocupação, tem gente que está andando à noite aí de forma imprópria, está de noite, não tem guarda, não sei o quê, o cara anda com velocidade excessiva, a gente tem que ter esses cuidados todos ali, ter documentos, usar o cinto e assim por diante. Nunca tivemos problema com assédio, né? Nenhuma vez aconteceu de algum deles querer assediar uma das moças que estavam com a gente. Né?
Claro que a gente sempre, independentemente se é homem, se é mulher, evitar o contato físico. Quando estende a mão para cumprimentar, tudo bem. Mas não é aquela questão de chegar, vamos conversar, bota a mão no ombro. Tem gente que tem esse costume. Naquela situação não pode ter. Não é porque ele esteja sujo, que esteja fedorento, é porque realmente é questão de cada um ficar na sua posição, né? Essa questão desse contato físico, eu sempre conto um caso que nós conhecemos lá em Curitiba. Quando a gente estava nesse processo de aprendizado com essas ações, nós fomos visitar uma igreja que tem lá em Curitiba, a Igreja do Evangelho Quadrangular. A igreja grande, poderosa, e faz esse tipo de trabalho. O coordenador da casa onde o pessoal fazia o tratamento, já era diácono daquela igreja, ele tinha sido morador de rua. E ele, para se defender, ele fazia necessidades na própria rua. Ele andava sempre todo sujo. Era uma maneira de ninguém chegar perto dele. Polícia não chegava, os outros moradores de rua não chegavam, mas ele tentou se suicidar pulando de uma ponte lá, quebrou a perna, mas não morreu, e assim por diante. Então, essa era a pessoa. Até que um dia uma das moças, né, da equipe dessa igreja disse: poxa, eu queria dar um abraço no senhor. Pô, mas aqui, estou de sujo, não quero abraço, não, mas eu faço questão. Aí ele parou, ela foi e abraçou ele. Jesus te ama. Foi a mudança na vida dele, esse abraço, certo? Mas não é uma coisa, vou começar a abraçar toda pessoa que está na rua, pode ser. Não é um procedimento apropriado. Aquilo ali foi uma inspiração que aquela moça teve, né? Foi Jesus, abraça ele. E ele entendeu aquilo e mudou a vida dele. Mas não é um procedimento normal para a gente fazer, tá abraçando, esse contato físico, assim por diante, tá bem? E também nunca tínhamos nenhuma questão de roubo, e esse último é um cuidado para a gente mesmo. Às vezes a equipe está para sair, aí um dos integrantes liga: olha, não estou bem. Ok, fica em casa. Se a pessoa já não está bem, vai para a rua, vai agravar aquela situação. Então é melhor ficar em casa, se tratar, a gente troca, vai na outra semana e assim por diante, né? Então, a gente tem que estar bem também. Muito bem. Aquilo ali foi ação com a população de rua, que eu me estendi um pouco mais, que tem mais detalhes e assim por diante. Com relação aos idosos, nós, uma vez por mês, visitamos uma casa de idosos. São duas que nós visitamos, e chegamos nessas duas depois de fazermos visita a 8 casas, aqui em Niterói, São Gonçalo, tá certo? Foi um período de aprendizado e também de conhecimento dessas casas. Então, depois de 8 meses fazendo esse trabalho, nós nos reunimos e selecionamos aquelas duas que nós entendemos que são as mais carentes das 8 que nós visitamos, né? Carentes financeiramente, né? Tem casa que é muito boa, que a gente percebe, pois é, eles oferecem lanche para a gente, em vez da gente levar alimento para eles lá, levar fralda e assim por diante, né? Então, nós apoiamos com alimento, com fraldas. Agora, independentemente dessa situação, do nível financeiro das pessoas que estão lá, algumas situações são as mesmas. Idoso abandonado pela família. E tem familiar que vai de vez em quando para renovar lá o contrato, assim por diante, resolve as questões administrativas, mas não visita quem está lá. Tem gente que visita, a gente encontra lá, quando faz a nossa visita, tem lá famílias visitando um ou outro, mas tem gente que a gente percebe que nunca encontrou ninguém visitando lá. E aí mesmo fala: poxa, o pessoal não me visita. Aí essa visita, essa família visitando passa a ser a gente, né? Muito bem. O que nós fazemos com ele? Normalmente começamos com um louvor, né, umas 3 músicas. O Felipe, que vai falar aqui, é um dos responsáveis pelo louvor. Ele ficou muito tempo a ele, agora que o Carlinhos da CBL voltou, está participando também. Depois desse período de louvor, fazemos um devocional. Tem uma integrante da equipe aqui que sempre faz um devocional muito bom com os idosos lá, tá certo? É uma coisa curta ali, não pode ser uma pregação de um culto. Eles não estão ali com atenção, com audição, com capacidade de concentração para isso. É um devocional pequeno, é uma mensagem rápida. E a terceira fase é comunhão, é ficar com eles, conversando, bate um papo com um, bate um papo com outro. Aquela mesma situação.
provocar para eles falarem, para entender o que eles estão ali, qual a dificuldade que eles têm, se já tem Jesus no coração, se não tem, se já tem, poxa, te reforçar, pô, faz uma leitura. E às vezes até a gente é questionado. Já teve uma casa, tem um lá que já nos conhecemos há algum tempo, às vezes ele fica fazendo provocações. Olha, tem na passagem tal, poxa, que Jesus diz que ele é primogênito da criação. Então, se ele é primogênito da criação, ele foi criado. Então, como é que é isso? Se ele é Deus, como é que ele foi criado? Então, você tem que estar preparado sobre isso. Né? Não, porque eu fiz muito tempo, eu fui evangelizado por testemunha de Jeová, não sei o quê, assim por diante. Então, você tem que estar com conhecimento preparado para nessa hora da conversa, não é só falar sobre o Fluminense, sobre Flamengo, futebol. Na hora que for falar sobre a palavra, você tem que estar preparado para isso. Por isso que quem vai atuar tem que ter um embasamento de teologia. Não vai ser um curso de 6 anos de mestrado de teologia, mas coisas básicas nós temos que conhecer. Qual é a nossa cosmovisão? É a existência de Deus, criou o homem pecou, Jesus é o nosso Salvador e estamos esperando a vinda de Jesus. A salvação é só por meio, poxa, de crer em Jesus. Não é por obras que nós possamos fazer que nenhuma delas vai resolver. Então, essas coisas básicas, a gente tem que ter condições de conversar, de debater, e assim por diante. Mas esse surge um desses que faz umas provocações que a gente, às vezes, fica preocupado para responder. Né? Com relação ao apoio às escolas, o que nós começamos a fazer nessas 2 escolas de São Bento? Oferecer para as escolas, e aí essa é uma coisa que tem que ter cuidado, porque são escolas públicas, não pode haver o proselitismo religioso. Nós estamos oferecendo um apoio institucional de reforço escolar e atendimento de profissionais voluntários da igreja. Então, temos fonoaudióloga, psicóloga, dentista, médico, que cedem parte do seu tempo de atendimento durante a semana para atender as crianças daquela escola. Então, tem uma fonoaudióloga que tem um dia da semana que ela aloca para atender as crianças de lá. Né? Então, nesse momento, nós estamos fazendo esses atendimentos. Oferecemos palestras motivacionais, palestras sobre profissões, essas é para a Escola do Ensino Médio, que é do Joaquim Távora, que as crianças já têm que fazer a escolha da linha de formação, então é uma ajuda que a gente oferece para fazer. Então, é esse o trabalho que nós fazemos. Num segundo momento, vai ter uma atividade na igreja para as crianças, lá o departamento infantil. Olha, as crianças que frequentam aqui o reforço escolar, que quiserem, os responsáveis podem trazer. Então, num segundo momento, é que nós vamos começar a atuar. Primeiro, que tem que respeitar a questão da escola. Porque tem gente lá na escola que é contra nós. E eles ficam prestando atenção, fazendo patrulhamento. Essa diretora liberou esse pessoal para vir aqui fazer pregação? Não pode. Pois é, então, por isso que os apoios nós fazemos na igreja, então, é uma maneira de trazê-los para a igreja. Aí vai gerar aquela situação, poxa, esse pessoal dessa igreja está ajudando o meu filho, está fazendo atendimento de fonoaudiólogo que eu não consigo pagar lá fora. Por que eles estão fazendo isso? Uma vez um rapaz estava levando para a rodoviária e perguntou, mas por que você está fazendo isso comigo? Aí disse, olha, porque nós, poxa, cremos em Jesus, o amor ao próximo. Aí ele deu abertura para a gente fazer toda a abordagem. Então, um pai desse, que ele fica ali, o responsável tem que ficar lá na igreja, aí alguém vai conversar, vai aproximar. Então, é essa maneira de fazer. Não pode ostensivamente vir aqui fazer uma palestra sobre o Evangelho. Não vai dar certo, nem vai poder. E a pessoa que abriu a porta para nós vai ter dificuldade e não vai mais poder abrir a porta para nós outra vez. Né? Muito bem, então essa maneira que nós temos, que estamos começamos ano passado, estamos continuando esse ano, mas um passo de cada vez, visando mais à frente, aprofundar mais esse relacionamento e chegar num ponto de realmente fazermos o trabalho de evangelização. Tá certo? Muito bem, então são essas... Não, lá na igreja. O reforço, no caso, o fono e psicólogo, a maioria está fazendo atendimento lá na própria igreja.
uma psicóloga só, que ela faz no consultório dela. Mas nós não fazemos trabalho na escola, até porque a escola não tem lugar. As salas de aula ficam ocupadas o dia inteiro. Então, as crianças que têm aula de manhã, têm reforço escolar à tarde, atendimento psicólogo à tarde, assim por diante. Os que têm o turno à tarde, fazem esse trabalho de manhã. E aí a disponibilidade de acordo com esses voluntários da igreja, qual horário, qual o dia que eles têm para fazer atendimento, né? Mas, às vezes, tem uma das professoras, ela já fez até no período de férias, no meio do ano, organizou passeio com eles no mar, que assim por diante, com os alunos dela. Então, a gente vai avançando um pouquinho mais e até chegar no ponto de a gente poder, com calma, e fazer o trabalho de evangelização. Mas entendendo que só essa atitude, esse comportamento de fazermos essa ação social institucional já vai despertar uma curiosidade deles. Poxa, por que vocês fazem isso? E aí é onde a gente entra para dizer, estamos aqui para isso, para amar o próximo, para ajudar o próximo. Tá certo? Então, essa é a atuação da Betaninha na nossa Jerusalém, que é o que eu falei com mais detalhe, que é realizado pelos próprios membros da igreja, e o apoio à distância, o pessoal que está na Judéia, Samaria e até nos confins da terra, né, Isabel? Então, isso é que eu tinha que falar. Qualquer pergunta, estamos à disposição. Tá bom? Muito obrigado. Felipe está me ligando. Que é o outro professor. Alguém quer perguntar? Não? A gente tem que perguntar, ou a gente pode. De que? De participar dessas ações? Podemos conversar. Podemos conversar. Tá bem? Podemos conversar. Isso. Isso. Aí a gente conversa. Uhum. Uhum. E assim, de repente, cuidar. Uhum. Uhum. Certo. Também um dia pode. Nós temos a nossa próxima ação, é sábado que vem. Essa ação na Casa Idosa, a visita, nós normalmente fazemos aos sábados. Que os integrantes da equipe trabalham de segunda a sexta, né? Então, normalmente fazemos sábado. Uma das casas é sábado de manhã e outra é sábado à tarde. Então, a da semana que vem é sábado à tarde. Então, se a senhora estiver interessada, a gente conversa aqui depois no intervalo para acertar. Tá bom? Clínica da Alegria, não. É um grupo que teve essa igreja aqui, presbiteriana, que a gente tem Não, não conheço, não. Eles também fazem um trabalho assim. Ah, que legal. Casa de idosos, asilos. E aí, justamente no dia que você falou, dia 24. Não, o próximo sábado é 17. A outra que é 24. Tá. É Fátima o nome dela. Tá bem. Aí ela é dessa clínica da Alegria. Perfeito. Tá certo. Mais perguntas? Então, tá bom. Na época da pandemia. Uhum. E, inicialmente, a gente fazia esse trabalho que é a gestão. Primeiro, porque na pandemia a gente percebeu que todo mundo, deixa eu ver a história, mas a pandemia não veio. Uhum. Já era muito difícil de fazer legal na vida, porque todo mundo subiu. Uhum. E aí, quando eu estava na igreja, juntou com pessoas de várias outras igrejas, Uhum. e aí a gente também começou a perceber, conversando, que muitos ali, além do espírito, né, jovem, química, perdidos, né, que perderam aqui, também tem aqueles que funcionaram como líderes. Sim. Uma das fotos a gente comprou aí a gente estava na segunda correria para ele. E a gente conversou e conseguimos levar ele para uma casa de liberação, né? Amigo da prefeitura. E aí a gente acompanhou ele. Mas o que a gente não consegue, não tem nem como. A gente
como eu falou também, porque depois do levantamento da questão, a gente parar para fechar Isso. e aí a gente pode uma boa comunicação. Esse é um problema. Porque é mais Não tem. se não escolher o carro para levar, fechou, está acompanhado, vai dar as caras. No caso, por isso que é importante a gente ter a parceria com uma determinada causa específica, né? Então, nessa situação, o pastor Edilson, que é o pastor dessa igreja, a gente sabe essa dificuldade da documentação. Tá? A pessoa dando o nome, a gente tem um aplicativo que a gente faz uma verificação, porque também a gente não pode correr o risco de botar no carro para levar para lá alguém que está com mandado de prisão. E se for parado numa blitz, você está transportando, né, alguém que tá em mandado de busca aberto o nome dele. Muito bem. Mas já faz parte do trabalho lá dessa igreja, tendo um indício. Você lembra o número do seu CPF? Você lembra o número da sua identidade? Eles vão no órgão da prefeitura, lá o CAP, e consegue recuperar, consegue tirar os documentos. Mas o ideal realmente é que ele já esteja com o documento na mão. Se ele não tiver com o documento na mão, a gente faz umas perguntas ali para aprofundar mais. Bom, não vamos entregar um problema lá para o pastor, que realmente já sabe, tem o número, tem isso, vai ficar mais fácil para obter o documento. Mas é uma das dificuldades que a gente encontra. Não, tem que ser no CAP, no CREPOP, lá que alguns, quando a gente percebe que... Olha, então faz o seguinte, você tem aí até quinta-feira da semana que vem, para ir lá no CREPOP, a gente orienta, tal lugar, assim por diante, resolve o problema do documento lá. Aí na outra quinta-feira, então, ele já vai estar com o documento. Olha, já dei entrada lá, está bem. Então, na outra quinta-feira, a gente vai conversando, tratando. Né? E a gente normalmente não leva na própria segunda-feira à noite, a gente leva no sábado de manhã. Então, na equipe de quinta-feira passada agora, apareceram 2 voluntários. Tá? Então, amanhã de manhã cedo, nós vamos estar lá no local para levá-los para a casa de recuperação. Muitas vezes não aparece. A gente acorda cedo lá no sábado, chega lá e não apareceu. Paciência. O nosso trabalho é levar a oportunidade. Agora tem que ter a contrapartida deles de aceitar a oportunidade. Às vezes ele esquece, aí apareceu alguém que ofereceu droga durante a noite, aí ele nem lembra nada, mas nós fizemos a nossa parte. Tá? É isso aí. Então, o senhor falou que bastante me deixou muito esse rapaz, que era um mal de situação boa. E aí, como o senhor falou no início, nós temos que nos preparar, orarmos, jejuarmos, a gente, na igreja, claro, você vai ir para o hospital, e a gente participa até o de evangelismo. Então, a gente sempre, né, tirar um período de oração, principalmente para fazer um evangelismo, porque a nossa área em cima tem pessoas que estão em situações de rua, passando várias roupas de fundo, pessoas armadas, bem armadas. Então, assim, e o Senhor nos dá uma coragem, a equipe de evangelismo, ordenando essa equipe de pessoas chegarem e falar assim, bora comigo, poder, rádio na mão, você não pode orar, ele falou, não pode orar. Se ele falou que pode, porque ele tem sensação, na verdade, até os chefes também sabem quem é crente e quem não é. A gente até usa uma camisa da nossa igreja, de pregando. E a importância que nós devemos orar, porque também já vem dando umas coisas sobre capelania, até por pessoas que estão no processo, orando mais tempo. A pessoa chega ali, né? A gente tem incorporado nela, antes não está a gente orando no dia aberto, desesperação, você quer aceitar que Deus quer, eu não quero, você tem Sim. E o senhor falou em relação a esse irmão, que é um estudador lá, ele, quando está em situação de rua, a gente vê que é uma ação maligna. Fazer a necessidade psicológica da sua própria roupa. A ninguém chega na casa dele, entendeu?
Mas estava faltando isso, a ação do Espírito Santo no momento, na vida daquela irmã. Aquela moça. É. Entendeu? Eu lembro não testemunho que o pastor Reinaldo Bombaé falou que ia trabalhar, ele passou na roleta, antigamente, se pagava aí, esquece. Ele olhou para a dor do professor e passou. E quando ele depois ele foi viajar no outro dia, ela falou assim, ela falava para o professor falou que eu estava nessa situação. Estava todo angustiado, sabe? Porque eu veio para o bolso e a partir dali tudo foi. Ele reconheceu isso. Então, uma vez que uma palavra, não precisa falar muito. Isso. Entendeu? A gente tem que ter a oração, ela significa oração, isso. Nós temos que ter sabedoria, ou conhecimento, por isso que a gente está conhecimento, para que nós possamos tomar o cuidado. Porque as pessoas que estão na rua, elas querem se ligar, não. De vez em quando você aproveitar. Exatamente. Muito bem. Amém, queridos. Obrigada. Vem aqui, querida, por favor, para a gente orar por vocês. Quero agradecer essa participação. Tem algum detalhe, alguma coisa aqui? Não, já peguei. Sabe como sair da gente? Como vocês viram agora, para tirar uma foto. Já vai chegar o intervalo, aí a gente vai orar. Mas para dizer que era honrado, né? Que são pessoas que me apoiam também nas missões e têm me ensinado essa questão também do amor ao próximo, né? E até complementar um pouco o que o irmão falou, nem tudo é diabo. Né? A gente precisa entender, porque muitas vezes a gente bota muita culpa no inimigo, ele é culpado mesmo, porque ele se aproveita, infelizmente, das nossas brechas, né? Mas temos que nós fazer a nossa parte. Deus mandou a gente fazer, que é ir, que é pregar o evangelho e nessas ações de amor. Não é verdade? A gente precisa agir em amor. E aí, só para que vocês depois a gente vai entender aquilo que eu coloquei ali, desde a semana passada, que alguns também fotografaram e tal, essa questão da sociedade. Que a escola com a nossa sociedade, os idosos estão, o pessoal de rua ali também estão todos ali naquela margem ali de indivíduo na sociedade. E por que a gente trouxe essa aula dentro da capelania hospitalar? Porque esse paciente que está lá no hospital, ele pode ser um morador de rua. Já tivemos encontramos numa praça ali no centro. Ele terminou o tratamento, não tinha como voltar para casa, o hospital botou ele lá de fora, ele ficou morando na rua. Aí ajudamos ele a voltar para o Espírito Santo. Tem muitos casos assim. Essa pessoa que está lá na casa de idosos, possivelmente ela vai, em algum momento, para o hospital. Essa criança que está ali na escola, em algum momento, aonde ela vai passar? No hospital. Então, para a gente entender esse círculo, né, que é o mundo, que é a vida, que é a sociedade, eu achei muito interessante trazer a fala deles, para a gente não olhar para esse paciente hospitalizado somente como essa pessoa que estava em casa e um belo dia foi atravessar a rua foi atropelado. Não, é um morador de rua que tem todo esse contexto. É uma pessoa de uma casa de idosos, com todas essas demandas. E, às vezes, você não sabe como lidar. Você vai falar com ele sem esse conhecimento, que ele não tem casa, que ele não tem família, que ele não tem ali um apoio, né? E aí você tem, você já vai perceber. Ele vai, para a rua, como é que é a sua dinâmica como capelão, mesmo no hospital, já vai ter que mudar. Porque você teve essa fala, você teve esse ensinamento e essas orientações. Tá bom? Então, vamos orar aqui. Queria convidar a irmã que é capelã escolar para vir aqui orar por nós, orar por esse casal tão querido, viu? José Henrique e Vivian. E essa irmã também faz um trabalho em escola, né, com criança. Então, eu queria que ela orasse por nós. Amado Pai querido, nós somente aqui estamos presentes, Senhor, diante da tua face. E agora quero apresentar a ti, Senhor, esse casal. E por detrás desse casal, Senhor, tem uma grande equipe, Senhor. Juntamente com a professora Isabel, que estão ali, Senhor, desafiando de presentes, obras
feitiçaria, muitas vezes obras de comigo, mas também muitas vezes problemas familiares, problemas de enfermidade espiritual, também enfermidade mental, que leva muitas pessoas para o meio da rua, que abandonam seus lares, que abandonam sua família, muitas vezes por problemas tão pequenos, mas que ali se torna uma grande pedra, segundo o processo da vida delas. Capacita essas vidas, capacita, orienta, cubra eles, Senhor, com a condução, Senhor, para que eles possam, Senhor, entender e compreender e agir conforme Jesus Cristo nos ensinou. Isso por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Não somente aqueles engravatados, aqueles cheirosinhos, aqueles filhinhos, mas também muitas vezes aqueles maltrapilhos, sujos, fedorentos, doentes, endemoniados. Porque é ali, Senhor, e tu estavas junto, Senhor, do doente. Como mesmo tu falavas, o São não precisa de médico, mas sim doentes. E é isso que eles estão fazendo, Senhor. E como todos nós aqui também estamos aprendendo para também fazer, Senhor. Então, capacita essas vidas, Senhor. Cobre, Senhor, a igreja Betania em tuas mãos, para que ela possa continuar cada vez mais, Senhor, formando discípulos, Senhor, e que essa obra se espalhe por Niterói. Porque nós temos visto, Senhor, a propriedade como está perdida, Senhor. Leva, Santo Deus, através dessas vidas, Senhor, a palavra, Senhor, para aqueles corações. Prepara mais pessoas, levante mais pessoas, para que junto com esses três e o restante do grupo, Senhor, esteja também formando uma grande fileira. Amém. Para fazer a tua obra. Capacita teus filhos, fortalece os braços dos teus filhos. Porque eles sabem que quando eles saem de casa, quem está na frente deles é o general de batalha. É o guerreiro que está aí na frente. E a vitória já está na mão deles, porque tu garantes, Senhor. Porque tu estás na frente, pelejando pelos teus filhos. E a vitória, com certeza, vai ser dessa equipe, dessa igreja, Senhor. Nós te agradecemos por essa grande oportunidade de estar ouvindo esse grande ensinamento desta noite. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Obrigado. Queridos, eu vou liberar vocês para o nosso intervalo, tá? Que já vai bater, então, quem ainda não assinou a lista de chamada, assina da semana passada e de hoje também, porque